e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Repetindo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando olho para um texto como esse, logo lembro do que já veio à minha mente, desceu ao meu coração, que é algo que precisamos adotar. E esse algo é que precisamos urgentemente nos libertar do que eu chamo de falsa intimidade com alguns textos da Bíblia, que nos leva à falsa convicção de que desses textos nós já sabemos tudo. A partir da igreja sede, lá onde congregamos, 800, 1000 pessoas, quando nós pedimos para abrir um texto desse, talvez a maioria não quer abrir a Bíblia, nem olha no data show se for projetado lá. Jeremias 33:3, já sei tudo dele. Imagina se fosse só no 23, aquele que está no pano de prato, na capa do botijão de gás, no calendário, não é? Criamos essa falsa intimidade e perdemos o que devemos chamar de iluminação do texto, não propriamente a revelação, porque revelação vem do primeiro verso do Gênesis até o último do Apocalipse, mas a iluminação, o texto iluminado, não é? Quando nós nos deparamos com esse texto, temos logo que lembrar da orientação do que o pregador galês Martin Lloyd-Jones diz no seu livro Pregação e Pregadores, que quando estivermos meditando e o texto for iluminado, lembra que eu disse meditar e não correr o olho, porque há uma diferença entre ler e meditar. Verdade que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na primeira carta 4,13: persiste em ler. Persistir é ler, é reler. Pode ser que seja a mesma ideia de expressão que o Espírito Santo inspira o salmista a dizer no Salmo 1, verso 1 e 2: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Meditar do hebraico hagá, analisar, refletir. Num sentido mais profundo da palavra, o hagá é gemer ao absorver as escrituras à medida que pensam. É mais ou menos assim: nós pararmos num capítulo de 5 versículos e ficarmos ali 10, 15, 30, 40, uma hora nele. Será que a gente consegue? Vamos pegar as outras Bíblias que temos, um dicionário bíblico, um bom dicionário de português, caneta e papel, porque se o texto está iluminado, ele é para já. Não, pastor Francisco Eugênio, eu tenho que cumprir uma cartilhazinha, porque eu tenho que ler 7, 8 capítulos, depois eu volto. Você pode cumprir, mas pode ser que quando você voltar, o texto já não está mais iluminado. O senhor disse, pastor Francisco Eugênio, as outras Bíblias, para a gente ir ali olhando a nota de rodapé, a versão, se é corrigida, se é revista e corrigida, fiel, se é NVI, é porque alguém pode pensar: eu tenho só uma Bíblia, eu até que quis ter mais uma, né? Alguém enquanto homem, obreiro, e quando eu passei numa livraria evangélica ou consultei um site de vendas, eu gostei de uma. Quando eu olhei o preço para comprar, R$280, alguém diz: ô louco, eu vou pagar 280 numa Bíblia? Está muito caro, não pago não. Interessante, não é? Muitos acham a Bíblia cara por 280, mas paga, e alguns fazem das tripas coração, 2, 3, 5, 7 mil reais num iPhone 14 Pro Max, só para tirar aquela foto com aquela maçãzinha e tentar receber algumas curtidas. 7 mil reais num celular, mas a Bíblia está cara por 280, não é? Sei, entendi. As irmãs vão para aquela reunião de família e de repente percebe que a sua cunhada comprou uma Smart TV que é melhor do que a sua casa. Aí você diz: não, eu não vou ficar para trás nessa família, eu vou investir numa Smart TV.
paga 3 mil, 3.500, 4 mil reais numa Smart TV de 60 polegadas, mas acha uma Bíblia cara por 280? Pois é por aí. Temos aí as nossas necessidades, por que não dizer alguns têm sonhos, e vamos investir no nosso carro de 15, de 20, de 50, de 70, de 120 mil reais. Pagamos 150 mil num carro, mas achamos uma Bíblia cara por 280? Pois é. Vamos embora, não dormir com essa, né? Ficar um pouco acordado para a gente pensar nisso. Quando nos deparamos com a iluminação do texto, propriamente desse, vamos perceber que, antes, num sentido histórico, do primeiro capítulo até o capítulo 30, Deus está usando a boca de Jeremias para tentar trazer o povo dele ao confronto. Eles imaginavam que só porque eram descendentes de Abraão, lá do Gênesis 12, poderiam viver do jeito que queriam e Deus seria obrigado a servi-los e atendê-los, independente da vida que eles escolhessem levar. Mas Deus, ele vai soltando a corda da misericórdia, ele vai dando corda, mas chega um momento, como o verso 16 do capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, que Deus não vê outro remédio a não ser permitir que Babilônia viesse e colocasse esse povo por 70 anos cativo. 70 anos para estarem sendo alvos do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele se manifesta em várias facetas. O amor de Deus, ele é compassivo, é misericordioso, a graça está nesse amor, mas o amor de Deus também, ele se manifesta na disciplina, na justiça do juízo. Ele permite, à luz de Jeremias 29:11, que por 70 anos esse povo ficasse ali. E como Deus, ele não tem marreta, mas tem cajado na mão, abre parêntese para a gente falar em um minuto da diferença, porque passam alguns por nós, e quando ele traz uma palavra que achamos que é dura, pastor Luiz, a gente pensa que ele tem um cajado, porque está assim exortando, mas exortando de forma dura, abre aspas, espancando a noiva, fecha aspas. Ele não tem um cajado, ele tem uma marreta, porque ele vai, espanca, ele fragmenta, ele moe a igreja visível e deixa ela lá, se virar com as feridas que ele abriu. Mas quem tem cajado é diferente. Sabe por quê? Porque o pastor, quando está conduzindo as ovelhas com o cajado, você sabe que a ovelha, quando ela está saindo do caminhozinho, do trilho que o pastor preparou para ela, ele pega na extremidade debaixo do cajado, pega o gancho, e a ovelha tem um ossinho bem sensível aqui, ó, em cima da cabecinha, e vai e dá com o gancho na cabecinha dela, para ela dar uma acordada. Agora tem ovelha e tem também ovelha que é bem mais dispersa, que merece uma pancadinha maior. Quando o pastor dá uma pancadinha maior e ela fica meio desnorteada, ela sai do caminho e cai no valado. Quando ela vai para o valado, aí o lobo quer se aproveitar do processo disciplinatório de correção do pastor com o cajado. Quando o lobo vai se aproveitar, esse pastor vai, pega na outra extremidade do gancho e enxota o lobo e diz: ó, tá machucada, mas é minha, tem uma feridinha aberta, mas é minha, tá meia desnorteada, mas é minha, aqui você não toca, lobo. Enxota ele. Aí o que o pastor faz? Ele vira de novo a outra extremidade do cajado, solta gancho, busca a ovelhinha, traz aqui para passar o bálsamo. Isso é exortação, porque exortação vem do hebraico hilak, que é fazer um apelo ao coração. Então você pode abrir a ferida, mas jamais pode deixar de mostrar o remédio. Deus mostra depois do capítulo 31 o remédio para a nação de Judá. Eu estou corrigindo vocês, eu estou trazendo vocês de volta para mim, permitindo que vocês sejam subjugados por 70 anos. Mas aqui está o remédio. A partir do capítulo de número 31, ele mostra o que Deus faria com eles pós-restauração.
mas Deus quer saber deles. Vocês querem mesmo restauração? Aí usa a boca de Jeremias propriamente nesse texto, e deixa eu falar do que sucede para depois falar do que precede. Deixa eu falar do resultado para depois falar da atitude. E o que precede, o que sucede, o resultado é: e responder-te-ei. Deus estava usando Jeremias para dizer para o povo que iria responder a eles. Agora, vamos logo já fazer as nossas perguntas reflexivas. Como é que está a nossa relação com Deus por meio da tal da resposta? Porque existem muitos entre nós que vão atrás de resposta para perguntas que eles nem sabem quais são. E não quer saber, ele quer resposta. Não quer saber se a resposta vem da direita, da esquerda, vem da frente, vem de trás, se ela vem de cima ou até de baixo. Ele quer resposta. E o que logo aprendemos aqui é que antes de Jeremias ser o intermediário, o interlocutor de Deus com o povo, Deus falou direto com ele. Se Deus falou direto com ele, a pergunta é: nós queremos sempre buscar a resposta de Deus por meio de outros, ou nós, na nossa geração, queremos ser a resposta de Deus para os outros? Jeremias teve um contato direto com Deus. Deus falou primeiro com ele, para depois ele transmitir ao povo. E esse é o nosso perfil dessa geração, século 21? Talvez não, porque nós nos especializamos em codificar e em escolher quem é que vai ser o intermediário para Deus responder aquilo que nós queremos. E aí tem uns que quando vem para o culto até cruza o dedo, não cruza 2, cruza 3, cruza os 6. Tem uns que colocam um trevo de 4 folhas, gospel aqui atrás da orelha, um pé de coelho na carteira, e fazer que: Senhor, usa ele para responder para mim. Senhor, usa ela, usa essa canela de fogo. Ah, Senhor, usa esse irmão orelha de fogo. Ah, Deus, usa esse profeta boca de fogo. Aí profeta boca de fogo não é profeta, boca de fogo é dragão, né? Você sabe por que nós sempre queremos a resposta de Deus por meio dos outros? É porque ouvir a voz de Deus direto no nosso coração denota e demanda um valor a ser pago, um preço a ser pago, uma intimidade a ser paga. E é muito mais cômodo ficar na nossa rede, pastor Darcy, balançando, tomando um suco de maracujá, e Deus usando, se possível, até uma jumenta para trazer a tal resposta que queremos. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Eu não quero que vocês fiquem buscando resposta minha aqui e ali. Eu quero usar vocês para ser a resposta na vida de quem não conhece a mim. Aleluia. Temos que sair dessa zona de conforto, dessa comodidade que nós vivemos em pleno século 21. Irmãos, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido propriamente no Brasil, não é prioritariamente uma crise política, não é uma crise econômica, é uma crise de valores, e é uma crise de predisposição de pessoas como eu e você, que não querem ser usados por Deus do jeito que Deus quer. Glória. O problema não está no número 13, o problema não está na esquerda, o problema não está no canhoto, o problema não está no Senhor Luiz, o problema está em mim, pastor missionário. Glória. O dia que nós decidirmos criarmos contato pessoal com Deus, pagarmos o preço para Deus falar diretamente conosco, a nossa casa vai mudar, a nossa rua vai mudar, o nosso bairro vai ser outro, a nossa cidade pode ser outra, depende de nós. Deus falou direto com Jeremias. Ei, Atos capítulo de número 23, verso 11, Paulo disse: e o anjo do Senhor apresentou-se a mim e disse: não temas, importa que você vá até Roma, e passando por Jerusalém. A Ágabo tinha profetizado antes
naquela cinta, lembra? Pega a cinta, amarra. Paulo diz: de quem é essa cinta? Esse vai padecer na sua passagem de Jerusalém. Não vá. E os irmãos ficaram atemorizados, chorando, com medo de Paulo ser morto lá. Paulo diz: calma, calma, calma. Vocês não têm sensibilidade ao Espírito Santo? Deus falou direto comigo. Mas e o profeta, irmão? Entre o que o profeta fala e o que Deus fala direto ao meu coração, eu tenho que ficar com Deus. Isso é uma fé racional que sai do fidelismo, não é, pastor Narciso? A fé racional que faz a minha cognição pensar e decidir por Cristo, e decidir pagar o preço. O fideísmo é aquele que vive só no lado empírico, só na experiência. Ah, pastor, mas o profeta falou. Primeiro que você só considera ele ou ele como profeta o dia que o enunciado que sair da boca dele se cumprir, à luz de Deuteronômio 18, 21 e 22. É por isso que está cheio de gente frustrada no nosso meio, porque frustrações, meu amigo, nascem de expectativas erradas. Deus nunca deixou ninguém frustrado. Oh glória! Até quando Deus não responde nada, pastor Jacó, isso é o melhor que ele tem para mim e para a sua vida. Lembra de Anselmo, dos pais da igreja do século XVII? Ele disse: graças a Deus que nem todas as minhas orações foram respondidas. Irmãos, cá para nós, tem oração que a gente fez que jamais deveria ter sido respondida, senão a gente estava lascado. Não é? Relação direta com Ele. Daí a gente busca a resposta, mas tá bom, vamos abrir um lequezinho para essa resposta. Mas a pergunta é: essa resposta, ela está motivada em quê? É no conceito de Deus ou na nossa reputação? Porque tem gente que diz: Senhor, me responde, mas me responde lá naquele evento de homens, onde a igreja vai estar cheia. Usa aquele homem para falar direto comigo, se possível, manda eu levantar. Se possível, diz o nome da minha identidade, diz o meu nome de nascimento, e diz: olha, Deus é contigo e vai te usar. Deus vai fazer uma reviravolta e um rebuliço. Ele quer resposta, porque ele está preocupado com a reputação dele entre os homens. Ele diz: Senhor, responde para aquelezinho, daquele grupo de homens, saber que eu sou muito mais útil do que ele imagina. Não é? Resposta preocupada com a reputação. Não é, irmãos? Às vezes, quando cria uma rixazinha nos grupos da igreja, femininos, alguém diz: Senhor, nos responde, Senhor, mas responde naquele culto de ceia, Senhor amado, lá no meio do culto, quando a igreja estiver lotada, aí o Senhor usa alguém para dizer o meu nome, Senhor, só para aquelazinha do grupo saber que tu és comigo. Deus é Deus. Ei, o que motiva a resposta que nós buscamos? É a nossa reputação entre os irmãos? Ou é o conceito de Deus na nossa vida para mostrar quem Ele é e o que é que Ele tem para fazer em nós e através de nós? Oh, glória! E Deus tem 3 respostas para nos dar: sim, não e espera. Se você já tem um sim, beleza. Se tem um não, também ótimo. Se não tem nenhum dos dois, boa, pastor Jacó. Boa. O salmista diz no Salmo 40: esperei. Não, primeiro ele esperou, pastor Narciso. Agora, qual é a condição da espera? Esperou com paciência. Outro dia, bom, lembrei, saí para um lugar, preguei e tal. No final, chamei os irmãos ali na frente, orei. Daí acabou o culto, meu irmão: pastor, o senhor ora por mim, tá? Problema? Algum problema específico? É, porque eu estou sem paciência, eu não aguento mais esperar, e Deus tem que responder para mim, estou sem paciência, eu vim no culto, ouvi os louvores, Deus não respondeu, ouvi a palavra que o senhor pregou, foi bom, mas Deus não respondeu, nem na bênção apostólica Deus me respondeu. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu peguei, orei por ela, aí, de repente, ela falou: pastor, e aí, o que Deus mandou responder para mim? Falei: irmã, aguenta só mais um pouquinho. Orei de novo. E no teor da segunda oração disse: Senhor, a tua filha, ela está precisando de uma resposta, Senhor, e ela não tem mais paciência. Mas para que ela tenha paciência para esperar a resposta, manda a tribulação da vida dela, Jesus. Muita tribulação. Ela tirou a mão e falou: você está doido? Eu falei: estou doido, não, estou bíblico. Romanos 5:3, a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Alguém
Alguém precisa de paciência aí nessa noite? Levante a mão. Quem? E responder-te-ei. Deus respondendo direto ao nosso coração. Ao invés de a gente ficar buscando bênção aqui e ali, pastor Luiz, nós seremos a bênção na vida de alguém. Oh, aleluia. É o marido sendo bênção na vida da esposa. É a esposa respondendo através de Deus para a vida do marido. É os pais sendo a resposta de Deus para os filhos, pastor Norberto. É eu e você sendo a resposta que o mundo está precisando ouvir. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Primeiro contato direto ali entre Deus e Jeremias. Depois, pastor José de Andrade, aí Deus trata de anunciar. Está vendo como a gente é pobre nessa relação com Deus? Primeiro ele quer contato pessoal, e a gente quer que através da resposta dele a nossa reputação cresça diante dos homens. Aí Deus diz: não, primeiro é contato pessoal contigo, primeiro é intimidade, depois deixa que eu anuncio. Agora, pastor Jacó, estamos ruim aí para sua cara de marketing, Deus anunciando. Estamos ruim, né? Mas você sabe que é um outro problema para a gente também, nesse negócio de anunciar? Porque o anúncio traz uma ideia, pontua algo que a gente vai ter um nome pulverizado, conhecido, reconhecido, não é? E a gente tem esse problema de reconhecimento. Nós, com toda o suporte bíblico, nós estamos confrontando, não pessoas, porque pessoas são alvo do amor de Deus, mas confrontando ideias, como as ideias dos LGBTs. E aí, eles fazem tudo por reconhecimento. Querem ser reconhecidos por meio político, querem ser reconhecidos usando redes sociais, querem ser reconhecidos usando os meios televisivos, querem ser reconhecidos de qualquer maneira. E a gente critica, confronta, mas nós estamos diferentes nesse quesito reconhecimento. Hein? Não é? Vamos a um negócio básico? A irmã terminou de sair do salão, fez aquela escova depressiva lá no salão, certo? Botou. Não é não, irmã depressiva? Como chama? Progressiva. Fez aquela escova progressiva, mandou aquele vestidão assim top, e aí vai, tira aquela foto, certo? Às vezes aqui de cima para baixo, não é? Com aquele cabelinho de lado, a franjinha fazendo biquinho, e espera quantas curtidas vai dar. Atrás de quê? De reconhecimento. Lá em casa eu tenho uma birra, pastor Jacó, uma birra. A gente vai fazer alguma coisinha lá diferente em casa, né? Talvez no holocausto santo. Sabe o holocausto santo? Aquela fumaça que sobe quando tá picando. Vai abrir aquela Coca-Colazinha. Aí os meninos vão tirar foto da grelha. Eu falei: não, foto não. Foto não. Ninguém precisa saber o que eu tenho aqui na intimidade da minha casa. Para que tirar foto? Estamos saindo na pizzaria. Eu falei: aqui não, aqui não tira foto não, menino. Não foto não. Para que alguém precisa saber onde é que eu estou? O que eu estou comendo? Para quê? Tem gente que para tudo busca reconhecimento. Foto, saindo de casa. Foto, saindo para viagem. O ladrão diz: obrigado por ter avisado. Foto, no vaso. Tum. Atrás de quê? Reconhecimento, pastor. Para que isso? Agora, se você não consegue ser reconhecido aqui, irmão, talvez Deus use de misericórdia e traga um outro meio de reconhecimento. Pergunte para mim qual? O lugar de ser reconhecido mesmo é lá no INL. Não é? Ou no paredão da Polícia Civil, né? Reconhecimento. A gente busca esse reconhecimento público, mas Deus ensina como a trama dessa relação entre Ele e nós e o reconhecimento. Mateus capítulo 6, verso 6. E tu, quando orares, entra no teu aposento, quarto, e fecha a tua, e o teu Pai que te vê em aí digo eu, glória a Deus, parafraseando, te recompensará, trará o reconhecimento público. O nosso problema é que a gente entra, pastor Carlos, e pegamos carona em 2 minutos de oração aqui,
e queremos que Deus já reconheça nos 2 minutos, tá? Ou melhor, queremos que esses 2 minutos produzam nos 23 horas e 58 minutos lá fora o reconhecimento. Não, é o inverso. Não é orar 2 minutos aqui e buscar 23 horas e 58 minutos de reconhecimento lá. É orar lá, no secreto, e deixar que Deus anuncie aqui. Glória! Deixar que Deus anuncie aqui, meu irmão. Orar no secreto como, pastor? Não pode ser aquela oração de ensino e hoje, certo? Conhece a oração de ensino e hoje? É aquela que com 3 minutos já está pronta. Não é aquela. É a gente meter o joelho do chão. Oh, glória! Porque Satanás, quando quer atrapalhar a ação de Deus na vida de alguém, para Deus colocar aquela pessoa sendo reconhecida e o nome dele ser glorificado, ele sempre vem tentar travar. E quando ele vem tentar travar, ele não olha se a gravata é bonita do obreiro, ele não olha se os irmãos estão aparamentados, não olha se a irmã está arrumadinha, não olha se a igreja é grande ou pequena, não olha o estacionamento da igreja, não olha a eloquência de quem está falando, não olha se a voz de quem canta vai no oitavado, sextavado, ele faz uma averiguação do joelho. Se o joelho for liso, que nem pele de neném, ele diz: essa aí nunca vai ser reconhecida por Deus, essa nunca vai conseguir. Se o joelho desse homem, desse obreiro, for cabeludo que nem a Mata Atlântica, ele nunca consegue reconhecimento de Deus. Mas se tiver galo, se tiver, meu irmão, marca no joelho, o reconhecimento dele vem na hora dele, no momento dele, do jeito que ele quer. Reconhecimento. Quantos querem ser reconhecidos por Deus aqui? Levante a mão. Tá bom. E se Deus, irmão Márcio, quiser que ele seja reconhecido na nossa vida, nos livrando de um câncer? Aí alguém diz aí: cruz credo. Pastor, não fala nada disso não. Cruz credo? Assustou a Assembleia? Assustou, né? Eu conheço alguém bem próximo de mim, pastora Vandinha, que tem 60 anos de crente. De vez em quando eu jogo uma isca, né? Aí ela vem. Outro dia estávamos reunidos, alguém falou alguma coisa, eu disse: cruz credo. Cruz credo o que, meu filho? Você é pastor da Assembleia de Deus? Fala um negócio desse? Eu disse: mas a senhora tem ideia do que é cruz credo? Não, isso aí é o que o pessoal fala, o pessoal lá no interior, está lá no meio da cidade, daquela igreja com uma cruz na porta, né? Falei: não, calma, cruz credo não é nada mais do que uma forma simplificada, popularizada de dizer o credo da cruz. E o credo da cruz é: eu creio em Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de uma virgem. Só isso, querida, solta as pedras, vai. Mas depois você não vai sair falando aí que veio o pastor Francisco Eugênio lá da sede e falou para os irmãos aqui que cruz credo pode entrar no nosso dicionário. Não estou falando disso não, irmãos. Estou te explicando. Hein? E se Deus quiser que ele seja reconhecido e que nós sejamos reconhecidos, nos livrando de uma enfermidade? Aleluia. Eu lembro do irmão João Luiz lá de Imperatriz, passei lá uns 7, 8 anos, e ele me conta que eles tentando ter um filho, de repente o filho nasce, mas nem sai do hospital. Logo no primeiro dia o menino ficava roxeado, os médicos faziam alguns exames, 3, 4 dias não descobria nada. O menino ia perdendo aquele roxeamento, de repente no outro dia roxeava de novo. 10 dias, vieram médicos de São Luís para estudar o menino, nada. 20 dias, 30 dias passou ministrando, vieram médicos de São Paulo, porque o caso era único, atípico, e nada. Mas o pai e a mãe estavam dizendo: Senhor, o Senhor tem que ser reconhecido, e eu também, na vida desse menino. Aí ele fazia aquele negócio assim, ó: eu não aceito o Senhor levar esse menino. Não aceito. Quem somos nós para não aceitar o que Deus quer? Quem somos nós? Mas eles oraram, e Deus levou o menino. Você sabe por que Deus levou o menino? Porque ele disse assim: ó Senhor, tenha liberdade de agir na minha vida, anuncia na minha vida que o Senhor é comigo.
do jeito que o Senhor quiser. Reconheça-se em mim do jeito que o Senhor bem entender. Quando eles abriram mão, aí o que Deus fez? Deus levou o menino. Você acha que Deus ia curar, né? Levou o menino. Beleza. Aí eles continuaram a trabalhar, não é? Intimamente. Aí de repente, 2 anos depois, ele me liga: ó, Deus nos presenteou. Presenteou com quantos? Pastor Norberto? 3. Deus não queria ser reconhecido em um. Mas o nosso problema é que a gente quer que Deus leia na nossa cartilha. Deus faz assim, Deus faz assim, o senhor tem que fazer assim. Então não, meu irmão, Deus quer ser reconhecido e fazer com que nós sejamos reconhecidos e anunciados à maneira dele, do jeito dele. E o problema, irmão Nico, é que nós somos tão habilidosos em determinado momento que a gente vai se colocar ali no raio de ação para Deus agir e anunciar que é conosco, mas nós criamos uma certa habilidade. Qual? Na hora da oração, né? Para tentar induzir Deus a fazer o que queremos. Tipo assim, a gente ajoelha e diz: ó Deus, o Senhor podia agir assim, assim. Deus, se as coisas acontecerem desse modo, né, pastor Gilmar, o seu nome vai ser glorificado. Aí a gente tentando induzir Deus: ah Deus, se tu fizeres isso, não é? Vai acontecer, obrigado, vai acontecer isso e isso. Aí Deus está lá ouvindo eu, pastor Jacó, está ouvindo o pastor Paulo, está ouvindo o pastor Darcy, e a gente tenta induzir Deus. De repente Deus vira e fala: ah, então eu tenho que fazer assim, assim, né? Ah, tá bom, obrigado Francisco Eugênio, obrigado Márcio, obrigado Darcy, obrigado Jacó. Eu não sei o que seria de mim aqui no céu se não fosse a ajuda de vocês. Estaria perdido. Vamos induzir Deus. Deus quer anunciar que Ele é na minha e na sua vida. Aleluia. Do jeito dele. Aleluia. Pastor, mas há tempos que eu pretendo isso. Há tempos que eu espero. Não, se for na hora dele, se for do jeito dele, eu garanto para você que os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. Os caminhos dele, a ação dele no nosso ministério é muito maior do que a nossa mente, a nossa perspectiva falha, pequena, há de projetar, deixando o santo na mão dele. Você sabe por quê? Ele responde, ele anuncia coisas grandes. Diga: coisas grandes. Aí a gente, quando vê o texto iluminado, para, né, pastor Darcy, e vai ali mergulhar para escutar coisas grandes. Peraí, quem disse que vai responder e anunciar coisas grandes não foi homem nenhum, não foi Jeremias, mas foi Deus quem diz que vai fazer coisa grande. Agora pergunta: uma é o que eu e você nós codificamos como grande para nós, a outra é o que Deus está falando que é grande. E o que é grande para Deus? Você vai ver. A pergunta é: será que a gente crê mesmo no Deus que a gente serve? Será que a gente crê? Ele está falando que vai fazer o que é grande no conceito dele, e não para mim e para você. Será que a gente crê mesmo? Qual é o nível de fé que nós temos para alcançar essas coisas grandes? Jó 36,5, Jó disse: porque Deus é muito grande. Eu me lembro que nessa de mensurar, uma vez eu estava a passear com um garoto de mais ou menos 6, 7 anos. E de repente cruza um avião. Pum. Quando cruzou o avião, eu disse: ah, meu filho, o que é aquilo lá? Um avião. Perguntei: o que você achou dele? Ah, não gostei não, muito pequeno. Lá em cima, pastor. Falei: beleza. Peguei na mão dele, botei no carro e levei ele para o Santa Genoveva. Levei para lá e botei ele bem aonde os aviões vão taxiar. Cheguei bem naquela vidraça e disse: o que é isso daí, meu filho? É um avião. O que você achou desse? Isso é grande, hein? Isso eu gostei. Deus não pode ser mensurado por ninguém. Não há cognição humana que possa mensurar o tamanho de Deus. Mas para Ele se relacionar conosco, na nossa percepção, irmãos, o tamanho de Deus é determinado pela distância que nós temos dele. Oh, aleluia! Se eu tenho uma distância, meu irmão, curtíssima daquele que é grande, o que é grande dele vai se revelar para nós aqui na terra.
me lembro, para a gente caminhar para terminar, que nessa manifestação daquilo que é grande do céu para a terra, Josué, no capítulo de número 10, do 12 ao 14, ele quando vai preparar para conquistar mais uma terra, está em Gilgal, conquista, volta para o quartel-general, ele se depara com os amorreus. Quando ele se depara com os amorreus, ele vê que a disparidade numérica era muito grande, milhares de amorreus, poucos israelitas, e também os israelitas, poucos não eram destos na espada. Aí ele ora. Quando ele vai orar, diz o texto que ele ora aos olhos de todos os israelitas, ou seja, ele não falou baixinho o pedido que ele ia fazer, a evocação do Deus que é grande para se materializar no milagre, no sobrenatural da terra. Por quê? Porque quando temos algo que está na escala do impossível, pastor Darcy, talvez nós não temos coragem de publicar a nossa oração. Vai que Deus não responde, vai que Deus não manifesta, né, pastor Alberto? E a gente vai passar vergonha. Josué não, ele falou aos olhos de todos os israelitas. E qual foi a oração dele? Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Glória a Deus, aleluia. O cara mandou o sol parar. O cara mandou o sol parar. Só isso, mais nada. Que diferença nós estamos fazendo, pastor Luciano? Verdade é que quando a gente olha para aquele grande congresso da consagração de fé, né? Aí alguém diz assim, ó, fulano recebeu um milagre, leva o microfone. Quando chega lá, o que você tem? Qual o milagre? Ah, eu entrei aqui e levantava o braço até aqui, aí tomei a água com azeite que o homem de Deus fez, oração forte, e aí meu braço levanta até aqui. Eu entrei aqui com uma dor na unha, e aí o irmão pôs o azeite na minha unha, e agora a minha unha também não está doendo. Bom, beleza, Zacarias 4:10, o próprio Deus disse, nunca desprezeis o dia das coisas pequenas. E aprendi que nessa relação de bênção, o que importa é quem recebeu a bênção, e nem quem está analisando. Pode não significar nada para mim, mas se significa alguma coisa para quem recebeu, irmão, fecha a conta. Mas, será que dá para a gente sair da margem do Deus que é grande, para Ele trabalhar na nossa vida? Josué orou e pediu para o sol parar. Será que a gente crê mesmo no Deus que a gente serve? Qual é o temor da oração que nós estamos fazendo para Deus? Surge uma enfermidade em casa e liga para o SAMU. 192, 193, vamos embora, leva para o CAIS, leva você aqui, o plano está em dia, vamos embora agora, não mete a mão, porque a palavra diz em Marcos 16 e 17 que se impomos a ação sobre os enfermos, eles serão curados no nome de Jesus. Se a cura não chegar, aí leva para onde você quiser. Eu oro, creio. Há um barulho no telhado de madrugada, pum, aquele barulho. Aí acorda, ai meu Deus do céu, cadê o telefone da viatura? O telefone da viatura do bairro. Liga logo, liga pro seu amigo da Rotan. Ai, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Liga. É ladrão. Calma, mano, que é isso? Calma. De repente é só um gato que pulou no telhado. Você está com medo? O que diz o Salmo 4, verso 8? Em paz me deite e logo pego, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em... Quem crê no Deus que é grande, e crê no valor da palavra e o efeito que ela faz, ele tem um sono tão... Irmão, tem crente que tem sono tão tranquilo, ele confia tanto no Deus que é grande, que se entra um ladrão na casa dele, leva ele com cama e tudo. Sol, detente em Gibeão e tu lua do vale de Ajalon. E o texto diz que o sol se deteve no meio do céu e não se pôs a mover-se quase um dia inteiro, porque Deus deu a vitória aos israelitas ouvindo a voz de um homem. Diga, ouvindo a voz de um homem. O homem abriu a boca e chamou por Deus, e o texto diz que o sol parou. Sim ou não? Sim. Beleza, bora descodificar isso então. Aristóteles, 350 a.C., ele lança a teoria do geosquento, a Terra como centro e tudo girando em torno dela. Cláudio Ptolomeu, um certo matemático e filósofo do primeiro século, ele refaz essa ideia. A Igreja Católica Romana, para dizer que detém todos os conhecimentos, inclusive astronômicos, reforça isso. Só que no século XVI, o cientista polonês Nicolau Copérnico, ele lança a teoria do heliosquento. O sol como centro e tudo girando em torno. Auge da Inquisição, para não morrer, se retrata, deixa quieto. Mas Galileu Galilei, do
século XVI para o XVII, ele prova, usando elementos, que a Terra nunca foi o centro e os planetas giravam em torno dela, mas o Sol sempre foi o centro e tudo gira em torno dele. Aí Josué diz: Sol, para! Mas o negócio está pegando. Morreu os dedos do lombo dele. Como é que eu vou pedir para o sol parar se o sol nunca se movimentou? O sol está parado. E o couro comendo para o lado de Josué. E Josué abrindo a boca: o sol para e nada. Aí Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, por causa das nossas fraquezas, por não sabermos pedir como convém, ele intercede por nós, se possível com gemidos inexprimível, aquilo que não pode ser expresso em palavras. E eu só expresso em palavras aquilo que a minha mente tem domínio. Josué, como eu e você, antes de ser apresentado a um dado científico desse, a gente olhava o sol nascendo aqui, certo? Meio-dia está lá em cima, 18 horas ele foi. A gente acha que o sol está se movimentando, mas na verdade não é o sol, é a terra que está girando. Isaías 40:22, a Bíblia diz que o Senhor se assenta sobre o globo da terra. Deus está assentado no globo da terra. Josué está gritando lá de dentro, sol para, o couro comendo para o lado dele, nada, e Deus está passeando, o Espírito Santo corre lá, o pastor Roberto diz: ó, socorro, moço, você está sofrendo lá embaixo. Socorrer como? Ele está pedindo aí para o Senhor, está pedindo para o sol parar, mas o sol está parado. O Espírito Santo está aí porque ele não conhece a ciência, não sabe. Na verdade ele quer que a terra para. Ele quer que a terra para? Beleza. Sabe qual é a velocidade do som? 346 metros por segundo. É rápido, sim ou não? Sim. O Brasil comprou agora o F-Griper 39, um caça que faz 2.770 por hora. Um Mirage fazia 1.290. Quando atingia 1.290, pum, ele rompia a barreira do som. É rápido, sim ou não? Sim. A Terra tem uma velocidade média de 1.824 km por minuto, dá somente 109.440 por hora. Deus vai a 109 mil por hora. Um homem como eu e você, irmão, falível, ele chama por um Deus que é grande, para Deus fazer coisa grande, para que ele vença uma batalha. A terra vai a 109 mil por hora. O Espírito Santo traduz a oração e Deus diz: ele quer que a terra para. Aí Deus a 109 mil por hora mete o pé no freio só para atender a oração de um homem e para a terra para ele vencer. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que mais me deixa animado, pastor Davi? É que aquele Josué já ficou na história, acabou. Mas o Deus que é grande, que respondeu Josué, ele está vivo e operante hoje, agora. Aleluia. Se ele parou a terra para Josué, por que ele não pode resolver essa merreca desse problema que eu e você estamos vivendo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Deus que para a terra, que é grande. Se parar a terra para atender um homem não for coisa de um Deus que é grande, eu não sei o que é mais, pastor. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Sabe o que é firme? É aquilo que é inabalável. Quando Deus que é grande se manifesta, Satanás vem tentar atrapalhar, pastor Jacó, a ação de Deus na nossa vida. Diga comigo: uma coisa é possuir a bênção. A outra é ser possuído por ela. Tem gente que até chega na bênção, mas aí embaixo aguarda. Satanás vem e rouba e não deixa desfrutar. Mas Deus diz: se eu responder direto para vocês, intimidade comigo, se vocês quiserem que eu anuncie que eu sou Deus na vida de vocês, e se vocês evocarem, desejarem a presença daquele que é grande, eu faço e responsabilizo para vocês desfrutarem essa bênção. Aí você diz: pastor, será que é possível esse Deus grande nos responder e trazer o sobrenatural hoje? Glória a Deus, aleluia. Aí eu te deixo uma frase para você pensar nela pelo menos 15 dias, de João Bunian.
Chateaubriand disse: o céu está repleto de respostas para orações que alguém jamais ousou fazê-las. Não, essa eu vou repetir, irmão. O céu está repleto de respostas e manifestações para orações que alguém jamais ousou fazê-las. Aleluia. Aleluia. Para ele responder, para ele anunciá-lo, coisa grande, firme para a gente desfrutar, e aquilo que a gente nem imagina. Aí você pensa, para esse Deus que é grande, fazer essas manifestações que só Ele pode fazer, eu tenho que ser um super crente, eu tenho que ser um super homem, uma mulher maravilha na fé, eu tenho que ser totalmente acima da média. Irmãos, para Ele responder, anunciar coisa grande e firme que nós não imaginamos, Ele disse o quê? Eu só quero que vocês só quero que vocês me chamem. Eu só quero que vocês me chamem. Clamar é chamar por alguém. Eu só quero que vocês me chamem. Ô glória! Ô glória! Será que dá para voltar a nossa dependência total de Deus? Pastor Regimar, a gente faz tudo. Quando não dá certo, aí a gente lembra, tem Deus. Não, meu irmão. Ele viu, né? Eu só quero que vocês chamem por mim. E chamar como? Alguém aqui para pregar pode tentar aparecer nos vernáculos dos originários, sei lá, alguém canta a voz da oitavada, sextavada, mas na hora da gente falar com Deus, ninguém aparece. Ninguém aparece. É do seu jeito. É com a cognição que você tem. Até porque Gálatas 4:6, Paulo disse: e porque sois filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica e clama por vocês com Abba Pai. Diga Abba Pai. Abba é um diminutivo no aramaico para pai. Então Abba Pai é papaizinho. Papaizinho. Feche os seus olhos. Não pense que Deus está lá na 18ª galáxia. Tá não. João 14:23. Se alguém ama a minha palavra, também aguardará. E eu e meu Pai iremos para ele e faremos nele morada. Deus não está na 18ª galáxia, Ele está dentro de você. Oh glória! E diz, papaizinho, papaizinho, eu estou te servindo, papaizinho, mas o negócio não está bom aqui, papai, eu preciso da sua intervenção, pai, eu preciso, diante da sua necessidade, irmão, pode ser que você precise do Deus que é grande. Eu estou precisando, pastor Jacó, daquele que é grande se manifestar, para que eu tenha experiência, Ele seja ainda mais glorificado. Você também está, então chama agora, chame por Ele agora. Ele quer se manifestar na tua vida. Ele parou a terra para Josué, e se for preciso, vai parar por você também. Vai parar por você também. Levante a sua mãozinha, levanta, chama, clama homem, clama mulher, clama por Ele. Abre a tua boca e chama por Ele. Ele parou a terra para Josué. Ele parou a terra para você. Vamos ver lá em cima para encerrar. Aleluia. Levante a mão, irmão. Deixa eu ser chato com você, não levante a mãozinha.
se manifestar